Algumas pessoas são ignorantes na internet. Eu falei esse dia numa live, falei assim, sobre a crise está vindo e vai vir um restart econômico. Eu tô pregando isso desde 2023. Na verdade, 2022 comecei a falar sobre isso. 23 eu falei 23 inteirinho. Vai vir um restart global e nem se falava. Não se falava. Ok? E eu não fico vendo notícia na internet para falar as revelações. Eu tenho revelação de Deus para isso. Aí o que acontece? Aí você alerta. Tá vindo um restart. Deus tá falando isso. As pessoas, ai meu Deus, amém, amém, vai acontecer, vai acontecer. Mas e aí? Quais são as orientações que nós fazemos? O profeta, ele tem o ofício de entregar a revelação e também de impartir a orientação. Ok? Então, se eu estou te entregando uma exortação, eu tenho que te dar uma orientação sobre aquilo ali. E os profetas de Deus, os verdadeiros homens maduros para isso, são os que têm a maior habilidade de ver no reino do Espírito e comunicar à igreja o que se fazer. Por exemplo, vamos falar sobre o global primeiro, né, a nível nação, as nações. Está acontecendo essa conturbação, essa perturbação que as pessoas não estão entendendo que está acontecendo em relação aos Estados Unidos e o mundo. Ok? Muitos não estão entendendo. Uma hora parece que está do lado do Lula, depois está contra Lula, depois está do lado do Lula, depois está contra Lula. É verdade. É verdade. Às vezes o Trump parece que é amigo dele, depois só está sondando ele. Está jogando com ele, jogada. Para ver qual é dele. Então o Trump está vendo quem ele é. Então ele tá jogando com ele. É uma jogada política. E política é só jogo, né? Então você nunca sabe a realidade que está por trás daquilo ali. É só um interesse por trás que eles têm que alcançar. Então não importa o que eles vão pagar o preço, não importa as máscaras que eles vão ter que vestir para que aquilo aconteça, mas o propósito por trás tem que acontecer. Então, global, o Senhor me deu revelação clara esse mês. Muito claro. Eu fiquei até meio assim, poxa, Senhor, não queria falar isso pro povo, Senhor. Essa eu não queria. E eu vi o restart econômico. Aí o Senhor me levava uma dimensão e os anjos falaram comigo: a grande mentira vai ser contada. A grande mentira está chegando para a implantação da globalização, a nova ordem mundial, que está sendo provocado por Trump. Exatamente como Deus me revelou quando ele entrou no governo. Falava ter muitos evangélicos enganados com Trump. Porém, ele vai ser usado para muitas coisas boas, mas depois tudo vai se voltar contra a gente. Nós temos só um tempo de correr contra o tempo. Então vamos lá. Aí eu via que literalmente haveria um restart e o dinheiro das contas se apagaria. E o Senhor falou a mim: tire uma quantia em dinheiro físico e guarde, porque tá chegando o momento. Eu falei, cara, é muito doido falar um negócio desse, cara. E hoje, pô, você sabe, eu tenho uma rede de ministério, eu tenho uma representação Sim. que já tem um certo peso na internet, e tem muitas pessoas conhecidas que me assistem. Muitos ministérios, conheço muitos ministros conhecidos. Então, pra mim, falar isso é muito arriscado, e muita gente não quer se arriscar de falar o que Deus tá falando. Né? Não sei se você lembra antes da eleição do Bolsonaro, como foi eleito no Brasil, antes da pandemia que aconteceu. Fiz um podcast lá na igreja, Deus mandou amar, Deus me deu uma revelação que o Lula seria reeleito. Só que lá antes disso, em 2020, 2020 por aí, 2019 em diante, eu já estava falando sobre isso. Deus me revelava. Aí eu falei claramente que o Bolsonaro, ele perderia a eleição, o Lula entraria novamente no governo, seria solto e entraria no governo. E, incrível que pareça, aconteceu. Só que naquela época, taca a pedra em mim, né? Taca a pedra, taca a pedra. Aí então o que acontece? E o Senhor me revelou ali exatamente o que aconteceria na eleição. Aí agora me deu uma revelação, me joga no vento. Falei assim, essa revelação é um vento também. Aí eu vou e falo na internet. E o povo é ignorante. Eu confio só no Senhor. Eu falei, então tá bom. Elias também confia só no Senhor, mas Deus mandou Elias na casa da viúva que ela iria alimentar ele. Toma muito cuidado, tá? Elias confia em Deus, mas Elias é Elias. Então você não é Elias. Então toma muito cuidado com o que vocês estão falando. Então, e ela se esquece que José ele montou o quê? Trigo no celeiro pro tempo de escassez que ia vir. Aí as pessoas são tão ignorantes, me perdoa, mas às vezes é até uma burrice o que eles ficam falando na internet. Eles estão indo contra a palavra de um homem de Deus que está falando. Eu estou falando assim para eles: pegue, reserve dinheiro e guarde, fisicamente. Coloque seu dinheiro em 3 bancos seguros e não confie muito em bancos digitais. Eu dei uma orientação, a pessoa não confia em Deus. E outros falam, muito graças a Deus, fala amém. A maioria fala amém, entende o que está acontecendo, né? Mas estou falando que aqueles que às vezes não entendem, que aí pelo lado da ignorância, você vai sofrer. Vai sofrer. Quando começar as coisas a acontecer, vão sofrer. Vão pagar o pato por isso. Então, quando o Senhor está me revelando, falando do global e tudo, é um hashtag global que não sou eu, mas estou falando. Eu já falei o que tinha que ser falado sobre isso. Hoje, os próprios economistas, os próprios caras que falam de coisas, finanças na internet, eles mesmos estão falando sobre isso. E você sabe que isso aí já está viralizado pela internet. Então, todo mundo sabe que vai acontecer e ponto final. E já é de cara. Nós estamos caminhando ao rumo a uma nova moeda no Brasil, uma moeda mundial. Estamos caminhando para a nova ordem mundial. Então, isso vai ter o restart, querendo ou não. Vai virar tudo, vai mudar o mundo todinho.
Então, pode acontecer ao seu favor, que você tá pobre, você fica rico, meu filho, milionário. De repente, joga uma monetização na sua conta. A gente não sabe o que pode acontecer. Porque nesse meio o Senhor mostrou que vai acontecer a grande ascensão de muitos e a queda de muitos financeira. Vai ser uma coisa que a gente não dá para prever. Mas o que eu estou prevendo agora que Deus falou para mim, que eu não estou precisando dar de profeta. Você sabe muito bem disso, que eu sou profeta e acabou. Não preciso dar de profeta, ficar ensinando, falando coisas exageradas para as pessoas. Eu sou muito bom, bem pontual. E é raro eu entrar ali para falar sobre isso. Eu falo nos momentos certos. E Deus mandou fazer essa live e alertar. Nós estamos prestes a entrar no restart e vai acontecer a qualquer momento. Então se prepare um pouquinho mais. Apóstolo, você é daqueles que guardaria alimento, falar para as pessoas, guardar. Se você pode, faça. Se você não pode, não faça. Se você tem uma cerca de proteção, fala aqui, ó, não pule na piscina, não entre na piscina, tem uma cerquinha. Beleza, se você pode colocar uma outra cerca de proteção para ter mais proteção ainda, não pule na piscina, coloca outra cerca de proteção. Sempre levantar uma cerca de proteção a mais nunca será equívoco, será isso válido para a nossa vida, será sábio, é sabedoria. Então, eu conheço pessoas dentro da minha igreja também, que eles já fazem antes de me conhecer, já guardam alimento antes de me conhecer, tudo estocadinho para tantos anos. Eu falei, bom, viável, guarda. Tá aí, pelo menos tu já tem, tá estocado. Se um dia alguém precisar, você tem para dar. Amém. Não precisa, a gente não precisa exagerar as coisas. Precisamos ser sábio, inteligente, ok? Eu tô com terras agora, tô começando a plantar nessas terras. Vou começar projeto para a própria igreja, para me sustentar os meus membros. Porque Deus falou 2026 para mim, Deus falou claramente, começa o ano da crise alimentar. Não adianta, vai começar uma recessão na área da alimentação agora. Este ano que você está vivendo agora. Então, querendo ou não, você pode comprar um pouquinho de cuscuzinha mais e colocar lá no estocado? Compra, meu filho. Guarda. Porque não é uma brincadeira que eu estou falando. E, graças a Deus, as palavras que Deus tem me dado, elas têm permanecido de pé, elas não têm caído. As palavras têm se cumprido, isso é sério. Então, o que eu estou vendo, senhor Rafael, sobre esse movimento global que Deus está me revelando? Claramente, Ele está falando comigo. Nós estamos prestes a entrar na nova ordem mundial. E nós temos que aprender o inglês. O senhor falou para mim, já falei esses dias na igreja. Em 2 anos aprendo inglês. Quem não aprender 2 anos inglês vai começar a sofrer mais, vai ter mais dificuldade. Quem já estiver na frente, vai sair na frente no digital, vai sair na frente em muitas coisas que vai acontecer no Brasil, que vai ser necessário dentro da indústria falar inglês. Então, se tu quer estar empregado e arrumar alguma coisa lá no futuro daqui a 2 anos, meu filho, pelo menos domine o inglês. É o que o senhor falou para mim. Qual é a manobra agora que está acontecendo nos Estados Unidos? Como é que eu vejo isso tudo acontecendo? Nós estamos falando que Estados Unidos está fazendo toda uma engenharia, uma jogada por trás para levantar o governo e a supremacia de Israel como nação predominante no mundo, financeira e comercial e religiosa. Para estabelecer o Pax de Paz Judaica, chamado Pax Judaica, para dali vir um anticristo e um governante ser levantado para dominar parte do mundo. E ponto final. É isso que está acontecendo, porque Estados Unidos todos já sabem, todo mundo já está profetizando, tudo já é claro, não sei o que estou falando, todo mundo já está falando, que a queda dos Estados Unidos já está acontecendo. Então por isso que ele vai começar a massacrar, a punir os países menores. Ok? E uma palavra que Deus me deu, o governo Lula será arrancado do Brasil, será tirado. E o governo Trump entrará no Brasil. Eu vi essa madrugada, foi retrasada que eu falei lá na igreja, né? Foi de sábado a domingo, Deus me deu a revelação. Me acordei de madrugada com a revelação, eu anunciava para a igreja, o governo Lula está caindo e o governo Trump está entrando no povo. Uau! Então, tem um lado bom. Esse é um lado muito bom pra gente. E vai ser bom pra gente por causa do avivamento e tudo que Deus tem prometido para nossa nação. Este é o melhor de Deus pra gente. Embora por trás do Trump está o espírito do anticristo. Bem embora. Eu estou falando até para os cristãos que estão na Europa, se prepara. A Europa, ela vai ser pisada pela Rússia. A Europa vai entrar em grande conflito entre esquerda e direita. O conflito civil dos imigrantes que vão começar a vir das guerras que vai acontecer no Irã, a partir do Irã agora, vai tudo para a Europa, vai migrar tudo na Europa. A Europa está debaixo de um conflito civil, está cheio de muçulmano lá dentro, está cheio de imigrantes de todos os países árabes ali dentro. A Europa está correndo um grande risco de destruição em massa. A Europa não vai ficar bem nisso tudo. É forte, hein? Vamos trabalhar no nosso país, orar pelo nosso Brasil aí, porque é o melhor lugar para se estar, até mesmo pela localização geográfica. Então, eu falei falamos da parte internacional, Isso. né? Global. Ainda tinha muita coisa para falar sobre isso que daria muito entendimento para vocês. Porém, só resuma com isso. Os Estados Unidos, ele vai provocar muitas guerras, já está fazendo isso ao mesmo tempo.
Ele está provocando algo contra o Irã. E já vai começar a guerra agora contra o Irã. Para forçar o Irã a fazer o Pax Judaica. Ele vai bombardear, ele vai massacrar o Irã, mas o Irã não cai. Porque não tem como cair. O Irã faz parte de toda a aliança de Gog e Magog dos últimos dias que fala em Ezequiel 38. Não adianta. O Irã não vai cair. Porque por trás do Irã está a China e a Rússia. São aliados muito poderosos. E o próprio presidente do Irã, você está sabendo as notícias, foi lá para a Rússia. Então, já sabe. A Rússia vai começar a usar através do Irã para começar a fazer ataque contra os Estados Unidos também. Ali é só um conflito massivo para aumentar a tensão no Oriente Médio, para forçar a Pax Judaica. Os Estados Unidos sabem muito. Por que o Trump está tão alinhado com o presidente de Israel? Porque ele sabe que agora é o cumprimento profético dos últimos dias e os judeus sabem muito bem. Se não fazer que essa paz aconteça, esse tratado de paz, se não fazer que essa guerra, esse movimento no Oriente Médio se intencione mais para vir uma paz, onde o Messias deles não volta, que estão esperando os judeus. Então tem muita coisa para falar sobre isso. Mas deixe esse ponto aberto. Brasil. Então o Brasil está passando agora essa guerra, agora, essa luta. Mas o pai da mentira no Brasil vai cair. Ele vai ter que sair do governo. O Senhor me revelou para mim essa palavra. O pai da mentira vai sair. Aí eu vi os anjos carregando o caixão eleitoral dele. E uma multidão celebrando. Oh, oh, oh. Uma morte você só chora, né? Naquela morte tá todo mundo celebrando, pulando. Aí o Senhor falou, vou fazer. Só que tem um problema. Né? O Senhor me deu uma revelação que estava sobre a Michelle Bolsonaro, o peso de uma nação. O Senhor falou assim, repousa, foi essa palavra que Deus me deu em espírito. Eu vi ela e o Senhor falou assim, repousa sobre os ombros de uma mulher a responsabilidade de uma nação. Então hoje, quem tinha o porte de cara para ganhar a eleição logo no primeiro turno de cara é Michelle Bolsonaro. Ou talvez o Tarcísio, porque ele é do centro. Você tá entendendo? Então agora o que acontece? Agora o filho dele entrou. E eu tive uma visão que eu vi ela de frente com uma multidão apoiando um homem. Só que eu não vi quem era o homem. Ela empurrava esse homem para frente e falava desse homem de frente com uma multidão. Ela tem que transferir para ele, pro filho do Bolsonaro. A autoridade está sobre ela. E ela que tem que ser o maior apoio dele de frente para ele poder ganhar a política. Sem ela, ele não vai conseguir. Ele depende dela. Porque tá nela a autoridade. É forte, hein? É. Querendo ou não, é filho do Bolsonaro e não é Bolsonaro e nem Michele. Michele é uma só carne com o Bolsonaro. Ela tem mais autoridade que o filho. Querendo ou não, tá nela. É. E todo mundo sabe que a aceitação tá sobre ela. Principalmente ela. Por quê? Porque ela carrega a autoridade sobre o conceito do povo evangélico do Brasil. O Flávio Bolsonaro não carrega isso. Tentou aparecer na igreja da Lagoinha, daí que fizeram aquela história ali tudinho, fizeram que você sabe o que aquilo ali é, né? Sabe muito bem o que aquilo ali é. Agora vem o escândalo da Lagoinha. E aí? Desculpa falar, mas tá público, né? Se é o escândalo da Lagoinha, tá online. Aí pegou mal pro lado dele também já. Porque apareceu lá naquela igreja. Agora tá vindo escândalo daquela igreja. Não estou dizendo que tá acontecendo ou não. Não quero falar sobre isso. Nem estou falando mal de ministério de ninguém aqui, que aqui não é a nossa função. Estamos aqui para bem dizer eles. Amém? Que Deus guarde a vida deles. Tem muitas almas que precisam ser protegidas. Mas Deus sabe um cada um. Ok? É entre eles Deus e vai ser isso. E o que é verdade vai vir à tona. Ok? Mas ele tem que ganhar o conceito dos evangélicos. E quem tá anos na frente disso? Michele Bolsonaro, não é ele. Ele não era um cristão. Estão dizendo que ele está se convertendo agora, mas e aí, será que é? Esse é o problema. As pessoas usam esse sistema de igrejas para fazer imagens políticas. A gente não sabe o que é o que não é. Ok? Mas hoje, se eu fosse ter um participante para me votar, logicamente seria ele. Ele representa o povo da direita, né? Representa os valores justos, né? Etc. Da família, né?